E aí, galerinha, tudo bem? Esse aqui então vai ser o nosso primeiro vídeo com resolução de exercícios, tá? Tô trazendo aqui um exercício para vocês que agora a gente pode agregar toda a matéria que a gente viu. Energia cinética, energia potencial gravitacional, energia potencial elástica e o princípio da conservação da quantidade de movimento. Então a partir de agora a gente pode agregar tudo. Então esse vídeo também está inaugurando aqui um novo formato, agora na horizontal, uma nova gama de cores. Depois vocês me digam aí se vocês gostaram assim ou não, tá? Desculpa a letra de novo, porque eu estou escrevendo no celular, então você sabe que é pequenininho e difícil. Mas vamos lá. O exercício fala assim: um objeto de 1 kg é abandonado em queda livre a uma altura de 3,2 metros. Vou destacar o 3,2 metros. Em relação ao solo, numa região onde a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Sei que a aceleração vale aproximadamente 9,8, tá? Mas não é raro os exercícios de física utilizarem a aceleração da gravidade valendo 10 para facilitar as nossas contas. Então, calcule. Letra A. A energia potencial gravitacional deste objeto no ponto mais alto. Então, a gente tem lá um objeto com uma certa altura, né? Uma bolinha a 3,2 metros de altura que vai ser solta e vai ir até o chão. Ele possui uma energia potencial gravitacional acumulada. Como é que a gente mede essa energia? Como é que a gente calcula essa energia? Então, letra A, vamos botar aqui. Energia potencial gravitacional, nós já vimos que é m vezes g vezes h. Então é só nós substituirmos os valores na fórmula. Barbadinha, né? Energia gravitacional é a massa que vale 1 multiplicado pela gravidade, que vale 10, multiplicado pela altura, que vale 3,2. Bem rapidinho, de cabeça dá para fazer. A energia potencial gravitacional vale 32 joules. Ok. A B pergunta: qual é a energia mecânica desse objeto? Ó, a energia mecânica do objeto é a soma de todas as energias que ele tem, certo? Se o objeto está... Então, vamos escrever aqui bonitinho, olha só. Letra B. A energia mecânica de um objeto é a soma de todas as energias que ele tem, que pode ser a energia cinética, se ele tiver com uma certa velocidade. Pode ser a energia potencial gravitacional, se ele possui uma certa altura. E pode ser também a energia potencial elástica, se a gente estivesse falando aí de alguma mola contraída, algum objeto que se deformou e pode voltar para a posição original dele. Então, olha só. Esse objeto tem velocidade quando ele está parado lá no ponto mais alto? Não, né? Se ele não tem velocidade, quanto é que vale a energia cinética dele? 0. Esse objeto tem alguma mola ali, algum elástico se deformando? Não, né? Não fala nada disso. Então ele não tem também energia elástica. Ele só tem energia potencial gravitacional. Então a energia mecânica desse objeto é a própria, nesse caso em que ele está parado lá no alto, é a própria energia potencial gravitacional, que vale 32, já calculamos ali. Então, a resposta da letra B, 32 joules. Letra C, ele pergunta qual a velocidade que o objeto chega no chão lá embaixo. Então, o que a gente tem? Vou desenhar aqui o objeto, e ele vai ser largado, vai chegar até o chão, tá? E nesse percurso ele percorre uma certa distância, que é a própria altura que ele estava. Tranquilo? Então, olha só. Quando ele estava lá em cima, a gente acabou de calcular, ele só tinha energia potencial gravitacional, certo? Mas quando ele estiver aqui embaixo, ó, quase batendo no chão, se ele está quase batendo no chão, qual é a altura dele? A altura é 0. Então ele não possui energia gravitacional, porque é m vezes g vezes h. Se a altura vale 0, 0 vezes a gravidade vezes a massa vai dar 0. Então, a energia potencial gravitacional lá embaixo, aqui, ó, é 0. Ele tem energia elástica? Não, não tem nenhuma mola se deformando, não tem nada disso. Então, não tem energia elástica também é 0. Ele só tem energia cinética, que é a energia do movimento. Então, olha o que aconteceu. Quando esse objeto foi largado, ele tinha lá em cima energia gravitacional. Ao longo da queda dele, ele foi transformando essa energia gravitacional em energia cinética. Se a energia gravitacional que ele tinha lá em cima, a gente já calculou que vale 32, e a energia se mantém sempre a mesma, quanto vai valer essa energia cinética lá embaixo? Também
32 Joule, né? Então, olha que maravilha. Se eu sei que a energia cinética é igual a massa multiplicado pela velocidade ao quadrado dividido por 2, e eu sei quanto é que vale a energia cinética, eu sei quanto é que vale a massa dele, eu consigo descobrir quanto é que vale a velocidade. É só substituir esses valores ali e isolar a velocidade. Vamos só organizar aqui para arranjar espaço. Maravilha. Então vamos substituir agora os valores ali da energia cinética. A energia cinética é a mesma coisa que a energia gravitacional, vale 32, igual a massa vale 1, multiplicado pela velocidade que eu quero descobrir, ao quadrado, tudo isso dividido por 2, certo? Como eu quero descobrir quanto é que vale a velocidade, tenho que deixar ela sozinha. Então eu vou tirar o 2 daqui. O 2 passa lá para o outro lado, certo? Diminuindo para a gente sobrar espaço aqui. E esse 2 passa para o outro lado multiplicando. Então a gente fica com 2 que multiplica... Deixa eu fazer um pouquinho maior. 2 que multiplica 32. Isso é igual ao nosso 1 vezes v ao quadrado. E aí eu posso fazer a conta. 2 vezes 32 dá 64. 64 igual... 1 vezes v ao quadrado, 1 não faz diferença nenhuma, né? Então eu posso simplesmente suprimir ele ali e botar só v ao quadrado. Para terminar, eu quero deixar o v sozinho, eu tenho que tirar o a ao quadrado dali. E o a ao quadrado vai passar para o outro lado como raiz. É a raiz de 64, que é o nosso v, que é a velocidade em que esse objeto vai chegar no chão. Então, para terminar, a raiz de 64 vale 8. Então, a velocidade vai ser 8 metros por segundo. Descobrimos qual vai ser a velocidade com que esse objeto vai chegar no chão. Então, organizando tudo para a gente arranjar espaço aqui, colocando cada letra com uma cor diferente para melhor visualização, vamos para a letra D. Ele pergunta qual vai ser a energia cinética do corpo ao chegar ao chão. Bom, a gente já viu, né? A gente já viu que a energia cinética dele tá aqui, ó. Vou colocar outra corzinha de novo por cima aqui. Energia cinética valia 32, que é a mesma energia potencial gravitacional que ele tinha no alto, é a mesma energia cinética que ele vai ter no final. Então, ao chegar ao chão, a energia cinética dele vale 32 joules. Beleza. Vou colocar a letra D, então, no cantinho aqui em cima, para não nos incomodar muito aqui embaixo, porque agora a gente vai fazer a letra E. E foi para essa letra E que a gente veio até aqui. Para essa letra E que a gente está resolvendo esse exercício. Ele pergunta, qual a velocidade do objeto numa altura arbitrária ali, ó, uma altura de 0,35 metros do chão. Então o objeto estava lá, numa certa altura, vou desenhar aqui a bolinha, aí ele foi caindo, aqui embaixo está o chão, mas ele ainda não chegou no chão, ele está numa outra altura aqui, ó. Ele está a 0,35 metros do chão, vou anotar aqui, ele está a 0,35 metros do chão. E ele foi largado antes, né? Vou botar aqui, ó. Antes ele foi largado de uma altura de 3,2 metros. 3,2 metros. Então, beleza. Como é que a gente faz para resolver essa questão? Faz o seguinte, vou até separar aqui, botar uma linha separando as outras questões dessa aqui, que é a mais importante. Tu tem que analisar as energias, certo? E tu vai ter que fazer o princípio da conservação de energia, que diz que a energia mecânica antes
ou no ponto A, vai ter que ser exatamente igual à energia mecânica depois, no ponto B. Então, por exemplo, eu posso chamar aqui, ó, ponto A quando ele estava lá em cima e o ponto B quando ele está agora nessa altura de 0,35, tá? Beleza. Então, eu pergunto para vocês, lá no ponto A, qual é a energia que esse cara tem? Bom, ele está parado, ele não tem energia cinética, não tem nenhuma mola, ele não tem energia elástica, ele está parado numa certa altura, ele possui energia gravitacional. Então a energia mecânica toda que ele tem lá é a energia gravitacional. E no ponto B, a energia mecânica toda que ele tem é o quê? Bom, ele ainda tem uma certa altura, então ele ainda possui uma certa energia potencial gravitacional, certo? Certo. A energia potencial gravitacional que ele tinha antes era a energia lá no ponto A. Agora ele vai ter uma outra energia, que é uma energia aqui no ponto B. Só que ele também vai ter uma energia cinética, porque ele está em movimento, ele está caindo. Então aqui embaixo ele tem as duas. Então, aplicar o princípio da conservação de energia nesse objeto, dizer que a energia mecânica que ele tinha antes é igual à energia que ele tem depois, vai ficar da seguinte forma. Vou colocar uma flechinha aqui, ó. A energia mecânica que ele tem lá no ponto A é a energia gravitacional que ele tem lá naquele ponto A. E a energia mecânica que ele tem lá no ponto B é a energia potencial gravitacional no ponto B mais a energia cinética que ele tem ali. Então ele tem mais energias ali no ponto B, mas o valor tem que ser o mesmo. Por isso aquele sinal de igual. Tranquilo? Então vamos resolver aqui embaixo. E eu vou resolver passo a passo, tá? Quem puder, quem quiser, pode fazer direto, mas eu vou resolver passo a passo. A energia potencial gravitacional no ponto A é a massa desse objeto multiplicado pela gravidade multiplicado pela altura que ele possui lá no ponto A. Igual. Quais são as energias que ele tem no ponto B? Ele tem a energia potencial gravitacional no ponto B, que vale quanto? A massa multiplicado pela gravidade e multiplicado pela altura que ele tem ali no ponto B. Mais a energia cinética. Qual a energia cinética? A energia cinética que ele tem naquele ponto, tá? Que não é a mesma energia cinética que ele vai ter quando chegar no chão, porque ele está aumentando sempre a velocidade. A gente não sabe qual é aquela energia cinética, mas a gente sabe que a fórmula dela é m vezes v ao quadrado dividido por 2. Beleza. O que eu quero descobrir? Eu quero descobrir o v. E eu conheço todo o resto? Conheço. Eu sei quanto é que vale a massa, sei quanto é que vale a gravidade, sei quanto é que vale a altura no ponto A, sei quanto é que vale a altura no ponto B, eu sei tudo. É só isolar quanto é que vale aquele V. Então, a gente pode colocar os números ali e fazer toda a conta, que vai dar um resultado, ou a gente pode, antes de colocar os números, cortar algumas coisas. Por exemplo, tá vendo que a massa tem aqui em todos os lugares? Então, ó, quem não tiver seguro não precisa fazer isso, tá? Mas eu vou cortar a massa aqui, ó, porque eu tenho a massa multiplicando todo mundo. Então, no final das contas, quando eu for isolar o V, esse M vai passar por outro lado dividindo, vai ficar M dividindo por M e ele vai sumir. Não importa qual seja o valor da massa, não importa qual seja o valor do M. Lembra que quando a gente larga dois objetos e eles têm massas diferentes, mas eles vão chegar ao chão ao mesmo tempo, com a mesma velocidade? Tá aqui o motivo, ó. As massas, elas somem da conta. Então a gente cortou a massa. Então vamos... Por que eu não posso cortar a gravidade? Porque a gravidade não está em todos os termos, não. Esse último termo aqui, ó, não tem a gravidade. Vamos substituir os valores então. A gente tem gravidade vale 10, que multiplica a altura no ponto A, que é 3,2, igual. Depois a gente tem gravidade, que vale 10 de novo, que multiplica a altura no ponto B, que é 0,35, mais a velocidade ao quadrado dividido por 2. 10 vezes 3,2 dá 32, igual. 10 vezes 0,35 dá 3,5, mais a velocidade ao quadrado dividido por 2. Como eu quero deixar o V sozinho, eu vou passando todos esses números que estão aqui
próximo dele, eu passo para o outro lado. E eu vou passar o que está mais longe primeiro, que é o 3,5. O que o 3,5 está fazendo com a velocidade? Está somando. Então, o 3,5 vai passar para o outro lado, diminuindo. Vamos ficar, então, com 32 menos 3,5 é igual a velocidade ao quadrado dividido por 2. 8,5. Esse vai ser a minha velocidade ao quadrado dividido por 2. O 2 que está aqui passa para o outro lado multiplicando. Então, flechinha. Fica 28,5 multiplicando por 2. Esse é o nosso V ao quadrado. 28,5 multiplicado por 2 dá 57. Esse é o meu V ao quadrado. Então, como eu quero saber o V, tenho que tirar o ao quadrado dali. O ao quadrado passa para o outro lado como sendo a raiz. Então, é raiz de 57. Esse vai ser a minha velocidade. Nós temos que a nossa velocidade é igual a aproximadamente 7,5 metros por segundo. Então tá aí a nossa resolução de exercícios. Vamos ter muitos outros como esse. Lembrando sempre que essas minhas anotações aqui vão ficar disponíveis para vocês em PDF lá no SIGA, para vocês consultarem a qualquer momento. Legal? Qualquer dúvida, como sempre, só chamar. Abraço!